Olá, 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 pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos iniciando aqui mais uma transmissão aqui na Guinvest Wealth. Para quem não me conhece, eu me chamo André Fogaça, eu sou um dos sócios fundadores da Guinvest, eu sou especialista em investimentos e investidor há mais de 20 anos. E o objetivo dessa nossa conversa aqui, dessas transmissões que a gente vem realizando, é justamente mostrar para você que está nos assistindo como é que funciona o nosso trabalho de consultoria, como a gente ajuda os investidores a resolver seus principais problemas. Então, a ideia é mostrar os nossos bastidores, né? Mostrar como é que funciona o nosso trabalho na prática, né? Mostrando casos reais do dia a dia, né? E o tema da nossa conversa hoje é justamente esse. A gente vai trazer aqui um estudo de caso de um cliente, para mostrar como é que a gente resolveu o problema dele, como é que a gente conduziu todo esse trabalho para, né, enfim, para conseguir fazer com que ele atinja seus objetivos, né, e solucione os seus principais problemas. E para isso, eu estou aqui com um dos nossos consultores, que é o Daniel Solano. Então, Daniel, seja muito bem-vindo. Obrigado aí pela presença. E eu queria pedir que tu te apresentasse para quem está nos assistindo, contasse um pouquinho da tua história, da tua experiência no mercado financeiro e como tem sido esse trabalho de consultor aqui na Guinvest. Ok, André, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, trazendo esse estudo de caso, que acredito que vai ser muito proveitoso para quem está nos assistindo. E me apresentando, né, meu nome é Daniel Solano, eu atuo no mercado financeiro desde 2016, foi quando eu migrei da área industrial, que era a área que eu trabalhava, para o mercado financeiro. Desde então, trabalhei de várias formas, treinamento, consultoria, tirei várias certificações. Hoje eu tenho certificação de analista, então eu sou analista CNPIT. Eu tenho certificação também de gestão de fundos, o CFG e o CGA. Então, eu sempre tive essa pegada mais assim de lidar com gestão de ativos, estruturar carteiras, estruturar um bom portfólio. Gosto muito também da abordagem quantitativa, né, que usa ali dados históricos ali dos ativos para montar uma carteira. Então, já tem alguns anos aí nessa caminhada no mercado financeiro. Muito legal, Daniel, muito legal saber, né, de todas as tuas certificações, né? Eu até nem sabia que tu tinha o CGA, né? Então, uma certificação muito nobre, né, dentro do mercado financeiro. Então, parabéns aí né, por todo esse currículo aí, muito bacana. E, Daniel, então vamos iniciar aqui a nossa conversa sobre o nosso estudo de caso, né? Então, antes da gente iniciar aqui esse bate-papo, eu te pedi para pensar, para trazer, né, um estudo de caso de um cliente, né? Então, eu gostaria que tu passasse assim um pouquinho de algumas informações a respeito assim, do contexto desse cliente, né? Como é que ele chegou aqui na nossa consultoria, trazer uma visão rápida assim sobre ele e lembrando, né, para quem está assistindo, que a gente sempre preserva a identidade dos nossos clientes e o objetivo aqui de trazer esse estudo de caso é para uma questão mais educacional e didática. Então, a gente vai omitir informações que possam identificar a identidade do nosso cliente, obviamente, né? Então, algumas informações vão ser omitidas, mas as informações que a gente entender que não tem problema, a gente vai, né, trazer aqui para vocês. Então, Daniel, conta um pouquinho aí do contexto geral, assim, desse cliente que tu trouxe. Certo. Esse cliente, só para a gente dar um nome aqui para ele, tá? Não é o nome real, vamos chamar de Roberto, né? O Roberto, ele é médico e ele é aquela pessoa que a rotina dele de trabalho já extingue praticamente todo o tempo livre dele, tá? Então ele não tem muito tempo para ficar acompanhando o mercado, para ficar entrando em sites, fazer análise de balanço de empresa, esse tipo de coisa. O foco dele é o trabalho, né? E eu tenho vários clientes que são médicos, né? Um dos grupos assim que compõe uma boa parte ali dos meus clientes. E ele é médico ortopedista, o foco dele, ele tem uma clínica, né? Trabalha ali na clínica. E o foco dele é se dedicar ao trabalho e, como todo mundo, né? Quer ter uma tranquilidade financeira lá na frente, né? Tá trabalhando para isso.
Então, o que ele faz? Todo mês, né, ele recebe ali o dinheiro dele, ele pega parte desse dinheiro e ele investe, tá? Ele não é nenhum especialista em mercado financeiro, não sabe técnicas de valuation, nada assim aprofundado, mas ele quer juntar o dinheiro ali no longo prazo, né? Ele já faz isso há vários anos para ter uma segurança lá na frente, né? Interessante. Na verdade, ele, como tu colocou, ele não é um especialista, provavelmente, assim, ele é um cara que tem um conhecimento avançado, né? Exato. Mas é muito provável, né, Daniel, assim, até eu te pergunto, provavelmente ele tem consciência da importância de cuidar bem do dinheiro, né? Exatamente, exatamente. Quando eu começo a conversar com um investidor, né? E é muito comum o investidor chegar e falar assim: ah, mas eu não sou especialista, eu não sei escolher, sei lá, ações, por exemplo, eu não sei escolher ações, alguma coisa. Sempre falo, mas o primeiro passo, que é o mais importante, você já deu, que é poupar. Né? Não adianta se tornar um especialista, a pessoa não conseguir nem poupar ali, né? Precisa de ter um dinheiro ali para fazer um investimento. O investimento é multiplicação, não tem como multiplicar zero, né? Então, ele deu esse primeiro passo de ter essa disciplina, né? E isso é importantíssimo, essencial, na verdade, né? De poupar todos os meses em vista, né? Em pró de um futuro financeiro melhor, uma tranquilidade financeira. Perfeito. Daniel, assim, qual é o patrimônio que ele tinha, assim, que ele trouxe para a consultoria? E onde é que ele investia, assim? Tem essa informação? Como é que ele investiu o dinheiro dele antes de vir para a consultoria? Então, quando ele veio para a consultoria, o capital dele mais ou menos aproximadamente uns 700 mil, tá? E os ativos que ele investia, tá? Ele mesmo não entendia exatamente no que ele estava investindo, tá? E isso foi exatamente um ponto assim que estava incomodando ele, porque ele simplesmente seguia as indicações ali que ele recebia ali na corretora, né? E comprava os ativos, mas ele não entendia o que ele estava fazendo e confiava ali, né, naquelas indicações. Só que, com o tempo, né, ele já tem alguns anos de investidor, né, Uhum. ele olhava ali, né, o extrato ali da corretora, o histórico dele, e a conta dele praticamente não subia. Tá? A curva de capital dele praticamente ficava no mesmo lugar. E isso que incomodava ele. E ele olhava para os ativos, ele não entendia. Falava, mas disseram que isso aqui era bom, que valia a pena, que ia subir, e não tinha subido. Então, Uhum. isso estava incomodando ele. Né? Depois a gente fez uma análise detalhada, depois eu vou até falar da solução que a gente encontrou lá na frente, né? Uhum. Mas basicamente era isso, né? Ele comprou vários ativos que ele não entendia nada daquilo, né? Simplesmente foi seguindo ali as indicações e não viu o retorno financeiro que ele esperava, né? Que, entre aspas, né, foi prometido para ele, né? E isso incomodou ele, foi por isso que ele aceitou conversar com a gente, né? Para pelo menos tentar entender o que estava acontecendo. O mercado estava ruim, que ninguém estava ganhando dinheiro, o problema estava na conta dele, né? Qual que era a questão? Daniel, como é que era a questão, assim, o que mais incomodava o cliente, assim, o que ele trouxe de frustração, assim, de problema, né? Porque, pelo que eu entendi, ele estava sendo assessorado por um escritório de agentes autônomos, Exato, né? exato. E traz um pouquinho, assim, da principal questão que ele tinha. Tá? Então, a principal questão é que todo mês ele fazia o aporte, né? Ele era bem disciplinado com isso, mas quando ele levantava o histórico ali de rentabilidade, praticamente não tinha rentabilidade. Muita gente reclama de não estar batendo o CDI. Ele não apenas estava abaixo do CDI, mas estava muito abaixo do CDI. Teve anos que praticamente não teve rentabilidade. Então ele estava juntando dinheiro ali, era como se estivesse colocando dinheiro debaixo do colchão, porque não tinha rentabilidade. E como ele não entendia exatamente os ativos que estavam na carteira, ele ficava na dúvida, poxa, o problema é comigo, é com a minha carteira, com esses ativos que eu comprei, ou é um problema de mercado e ninguém está ganhando dinheiro? Entende? Então, isso aí frustrava ele, né? Porque ele tinha uma ideia ali de crescer o patrimônio e não via isso se concretizando. E o que ele manifestava em relação a uma questão mais emocional, assim, você comentou que ele ficava muito frustrado, assim, mas o que mais incomodava ele manifestava de alguma maneira isso?
É a frustração, né, de tempo e trabalho jogado fora. Sim. Né? Então, assim, ele esperava que fosse feito um serviço ali, né, com os investimentos dele, né, de toda aquela orientação que ele estava recebendo, né, e não via resultado nenhum daquilo. Né? Então, era um sonho que cada vez mais se adiava, né, porque toda aquela ideia, né, de ter uma renda lá na frente, ela é baseada na ideia dos juros compostos. Mas se não tem juros ali, se não tem rendimento, aquele futuro nunca chega, né? Ele é sempre um futuro, né? Exatamente, é. E ele manifestava alguma frustração, alguma queixa em relação a quem ajudava ele na assessoria? Ele conseguiu perceber alguma... Ou ele gostava da assessoria? Como é que era essa relação dele com quem ajudava ele antes? Tá. Ele não percebeu nenhum problema, tá? A princípio não, antes de conversar com a gente, tá? Ele achava que, ele dizia, né, que era bem atendido, tinha um bom relacionamento ali com, né, o assessor ali que o atendia, tá? E por isso mesmo não fazia sentido para ele, porque, poxa, eu tenho um bom atendimento aqui na minha corretora, né? Tem uma pessoa que me orienta, né, que me ajuda aqui a fazer a alocação dos ativos, mas o dinheiro não cresce. Onde que está o problema? Né? Então ele aceitou ter essa conversa com a gente justamente para ter esse segundo ponto de vista, né? Para ver se a gente enxergava algo ali que ele não estava percebendo. Perfeito, perfeito. E Daniel, em relação ao que ele, o que ele queria, assim, o que ele te contou nas primeiras conversas ali, qual era o grande desejo dele? Porque, afinal de contas, nós sabemos que todo investidor que vem aqui nos procura, no fundo eles têm um desejo, eles têm um objetivo, né? Sim. E é interessante até mencionar, né, Daniel, que muitas pessoas não sabem qual é o seu objetivo, o que ela busca. E o trabalho do consultor também é esse, de ajudar o investidor a identificar, a entender o que ele quer com aquilo, que às vezes nem ele sabe muito bem. Ele está investindo dinheiro, ele tem uma carteira, ele, né, tá aportando todo mês, mas não sabe muito bem para quê, onde é que ele quer chegar, né? Então, se você pudesse trazer um pouquinho sobre essa questão do desejo dele, o que ele buscava com os investimentos. Sim. André, você tocou num ponto importante. Muita gente nunca nem pensou nisso, né? Quando eu vou conversar a primeira vez com uma pessoa, né, a respeito de consultoria, uma das primeiras perguntas que eu faço é: onde você quer chegar, né? Por que você está investindo? Né? Por quê? Qual que é a causa disso? Né? Onde você quer chegar com isso? E assim, eu fico impressionado que tem algumas pessoas que realmente não sabem, a pessoa fica pensando. Parece que em algum momento, né, na história ali, convenceram ela que ela deveria investir, mas ela já nem lembra mais o porquê, onde que ela quer chegar. Né? E, né, como diz aquela frase famosa, né, do Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde quer ir, né, qualquer caminho serve. Então, eu perguntei para ele, né, tá, mas você investe, né, e onde você quer chegar, né, por que você está investindo? No caso dele, ele até tinha uma ideia, não precisa de valores, né, depois a gente ajudou ele nisso também, mas ele tinha uma ideia de ter uma renda passiva no futuro, né, para aposentadoria. Então ele estava investindo para acumular patrimônio, para lá na frente, quando ele aposentasse, ele tivesse uma renda do mercado financeiro. Ele já tinha isso em mente, né, essa noção, nós estruturamos isso, né, trazendo valores, prazos, períodos, né, tudo mais, mas esse era o objetivo dele, né, tranquilidade no futuro, né, ter uma velhice, podemos até dizer, né, tranquila na frente, sem ficar preocupado com dinheiro, né, se eu vou ter dinheiro para pagar minhas contas. Sim, perfeito. É interessante, Daniel, a gente falar sobre essa questão da renda passiva futura, né? Que, entre aspas, é a aposentadoria, né? Só que é uma aposentadoria própria, né? Então ele está montando uma carteira para criar a sua própria aposentadoria, né? Isso é um objetivo que a gente percebe, né, Daniel, que no fundo a maioria das pessoas busca isso. Na prática eles buscam isso, né? Porque qual é o objetivo de se investir dinheiro, né? De montar uma carteira? No fim das contas é a renda que gera, né? É aquela renda que ela vai gerar, essa carteira vai gerar ao longo do tempo. E qual era o prazo que ele tinha
né, Daniel, nesse caso, ele tinha um horizonte, sei lá, daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, qual era o prazo que ele tinha e qual era o valor que ele imagina, né, que ele planeja ter, na verdade, né, que imagina, que ele quer ter lá na frente? Sim. Quando nós conversamos, ele tinha muito vago essas coisas. Aí por isso que nós precisamos estruturar tudo isso. Pela idade dele, ele estimava algo em torno de 20, 25 anos e uma renda em torno de 20 mil lá na frente. Uhum. Tá? Então nós planilhamos tudo isso, fizemos análise para trazer números ali concretos, né, para a pessoa ter uma ideia. Não, eu consigo isso dentro desse prazo, né? Mas a ideia dele inicial era isso, uma renda de em torno de 20 mil, tá? Depois de uns 20, 25 anos. Boa. E é legal a gente destacar aqui, né, Daniel, que a importância de trazer dentro do trabalho de consultoria, de mostrar para o cliente, né, para o investidor, o que é factível, né? Porque assim, é muito fácil, quando o investidor não tem conhecimento, né, não tem uma consciência de como é que as coisas funcionam, ele pode ter uma expectativa errada, né? Já tivemos casos de pessoas que apareceram com patrimônios bastante pequenos em relação ao potencial de renda que eles desejavam, e aí a pessoa se frustrava, né? Então, é muito legal, assim, trazer essa consciência, né, de trazer a verdade, a realidade, né, do que é factível, do que é possível dentro de algo seguro, dentro de algo que faz sentido, né? A gente não... Porque, assim, golpe financeiro tá cheio por aí, né? Enfim, toda hora a gente escuta história de pessoas que caíram no golpe, caíram na promessa de ganhar valores assim que para nós é absurdo, né? 5% ao mês, 10% ao mês, coisas que não existem na realidade, né, do mercado financeiro. São coisas que não é assim que funciona. Então é muito legal trazer isso também, né? De botar a bola no chão e mostrar o que é real, né? E nesse caso eu imagino, né, Daniel, pelo que está contando, que esse investidor já tinha uma consciência, uma noção, então provavelmente ele não tinha expectativas erradas, assim, ou muito fora da realidade, né, imagino eu. No caso dele, não. No caso dele, foi pequenos ajustes ali de prazo e de aporte. Mas isso aí que você está dizendo, já encontrei muito, tá? Pessoas que acreditam que com R$100 por mês, num curto período de tempo, vão ter uma renda de 10 mil por mês. Né? A conta simplesmente não fecha, né? Não tem como fazer mágica, né? Exato. Então, até porque tem muito, como você disse, né, tem muito golpe na internet, muita gente vendendo rentabilidades exageradas, irreais, né, no mercado financeiro. E muitas vezes também, né, o investidor iniciante, ele olha só a questão da rentabilidade e não relaciona com risco, né? E no mercado financeiro, risco e rentabilidade estão juntos, né? Então, a pessoa tem que primeiro entender, né, qual é o risco que eu estou disposto a assumir, né? Porque também não adianta a pessoa assumir um risco além do que ela está disposta, né? Ela acha que dá conta daquilo, que pode lidar com aquilo, aí na hora que o risco acontece, ela sai machucada. Né? Então ela tem que ter consciência disso, até onde ela está disposta a assumir e qual que é a rentabilidade que eu consigo aqui dentro. Perfeito. Não, isso é extremamente importante. Né? Então, para quem está nos assistindo, né? Então, esse é um ponto muito crucial, né? No trabalho que a gente realiza aqui na consultoria, que é trazer essa realidade, né? E mostrar o que é possível, né? Porque realmente é muito fácil se auto-enganar, né? Então, e as pessoas acabam querendo, às vezes, se auto-enganar, né? Sim. Se iludir, e aí, pô... Você diz uma rentabilidade, o outro diz o dobro, eu quero, né, acreditar no outro. Exatamente, exatamente. E, Daniel, agora eu queria entrar num outro aspecto aqui da nossa conversa, que é o seguinte. Bom, o nosso cliente aqui, o Roberto, médico, né, ele entrou para a consultoria, mas quando você estava conversando com ele, explicando como é que funcionava, como é que funciona a nossa consultoria, eu acredito que ele deve ter tido algumas questões, algumas preocupações a respeito de como é que funciona o nosso trabalho, né? Então,
se você puder trazer para a gente assim, o que ele tinha de desconfiança, talvez dúvidas sobre o nosso serviço, o que ele trazia para ti, assim, qual era a principal questão que ele tinha em relação a gente, ou talvez assim, a principal objeção que ele tinha de migrar da onde ele estava para a nossa consultoria, né? Se puder trazer um pouquinho sobre isso, vai ser bem bacana. Sim, claro. Nós conversamos bastante, né? E assim, a grande pergunta, né, a grande questão na cabeça dele era o seguinte: lá na corretora também me prometeram que a minha carteira seria lucrativa, que a minha carteira teria bons resultados, né? E se eu mudar e continuar a mesma coisa, né? Qual garantia que eu tenho, né, de contratar uma consultoria e eu vou ter um resultado melhor, né? Porque prometeu, os outros também prometeram, né? Também disseram que eu teria um bom resultado lá e não é isso que eu estou vendo aqui no meu histórico, né? E agora com a consultoria, né? Então, o que eu fiz? Primeiro eu expliquei para ele, né? É meio que a gente fez um trabalho de teoria e prática, né? Primeiro eu expliquei para ele a questão do conflito de interesse, né? Que é o grande diferencial da consultoria, né? A consultoria, ela não é remunerada por comissão, né? Então eu deixei bem claro para ele: Roberto, eu não vou ganhar, nem eu, nem a Gui Invest, né? Nós não ganhamos nem um centavo das recomendações de investimento que nós fazemos. Se você segue ou não segue, a gente não vai ganhar nada a mais nem a menos por isso, tá? Então não existe esse conflito de interesse, que é o principal problema lá dos escritórios de assessoria, né? Que a gente sabe, né, tem a comissão diferenciada ali, então acaba surgindo ali um conflito de interesse. Então não existe isso. Então eu não vou te recomendar nenhum produto ruim de olho em comissão. O meu interesse aqui é fazer a sua carteira crescer para que você esteja satisfeito com seus investimentos e continue com a gente. É uma relação de ganha-ganha. Quanto melhor estiver a sua carteira, mais satisfeito você fica e mais tempo você continua conosco, né? Mas ficou ainda uma coisa muito assim no discurso. Então, o que a gente fez? A gente fez uma análise da carteira dele atual, né? Então, ele trouxe os ativos que ele tinha na carteira, e aí, quando eu comecei a fazer a análise e mostrar: olha, Roberto, esse ativo que você comprou, por que você comprou? Ah, comprei porque me indicaram. Tá, você sabe o que é isso? Você sabe qual que tá o risco, qual que é o risco embutido, etc. Né? A gente foi entrando em um por um, ele foi ficando surpreso com aquilo que ele tinha na carteira, que não era nada do que ele imaginava. E aí eu explicava para ele: ó, esse ativo, ele funciona dessa forma, tá? Isso aqui não deveria ter sido indicado para o seu perfil por causa disso. Eu fui explicando para ele, mostrando: ó, eu nunca te indicaria isso, né? Por que te indicaram isso? Porque é um produto que paga alta comissão, mas eu não recebo nenhuma comissão por isso. Então, para que eu vou te indicar esse produto? Eu te indicaria esse outro tipo aqui, que te entrega mais, né, com menos taxas. Enfim, entrei nos detalhes ali dos produtos. Aí que ele viu na prática ali como que esse conflito de diferença, esse conflito de interesse estava fazendo diferença na carteira dele, como que isso era prejudicial para o histórico dele. Essa questão do conflito, né, Daniel, é algo assim que é bastante gritante, né? Muito. Em relação a nossa diferença em relação às assessorias, né? Porque isso, no meu entendimento, é a principal questão, né? A principal diferença que nós temos das assessorias é essa, né? Como tu colocou, a gente não recebe nenhuma comissão sobre os produtos indicados, né? Inclusive, aquilo que antes ia para o assessor, aqui dentro da consultoria, isso volta como cashback para o cliente, né? Então, para ver como a gente não fica com esse valor, né? Esse valor volta para o cliente. E, de fato, isso é realmente, eu acho que é a principal questão. E tem um detalhe aí, né, Daniel, que é assim, que talvez tu possa até explicar um pouco melhor isso, porque tu está no dia a dia atendendo os clientes, é que muita gente não tem a consciência desse conflito, né? E outros, eles percebem assim que eles estão sendo lesados, mas eles não sabem muito bem por que razão. E a razão é o conflito, né? A causa que leva a essas situações ruins de prejuízo e produtos ruins na carteira é a questão do conflito de interesse, né? Então, se puder comentar um pouquinho, assim, né, Daniel, sobre essa questão que já percebeu de pessoas que chegaram com sem ter essa consciência, aí tu mostrou para eles. Acho que foi o caso do Roberto aqui, né, pelo que eu entendi. Ele não tinha total clareza
do conflito, aí tu mostrou para ele na prática e ele acabou entendendo, né? E aí ficou claro para ele a diferença nossa para assessoria, né? Exatamente, André. E assim, eu te digo que a grande maioria não tem noção desse conflito de interesse, tá? Alguns até sabem, não, o escritório recebe uma comissão, eu ouvi dizer. O problema não é receber a comissão em si, o problema é que a comissão é diferente para cada produto. E, via de regra, os piores produtos pagam as maiores comissões, né? E o que é o pior produto? Ou é um produto que rende pouco, tá? Um produto ali de baixa rentabilidade, até porque a rentabilidade está sendo dividida ali com o escritório em forma de comissão, por isso que rende pouco, tá? Ou é um produto de alto risco, que foi um caso que a gente descobriu na carteira dele, tá? Então, é um produto de altíssimo risco que, se o investidor soubesse qual é o risco daquele produto, dificilmente ele entraria, tá? Dificilmente ele entraria. Mas muitas vezes, na hora de vender ali, né, o escritório ele não expõe todos os riscos envolvendo aquele produto, porque se expor, o investidor não entra. E é do interesse do escritório que aquele investidor entre, né, compre aquele produto, né, porque a comissão é muito alta. Né, afinal de contas, né, para a gestora que criou o produto, para ela conseguir, né, colocar aquilo no mercado, ela precisa, né, pagar uma comissão ali que incentiva, né, um produto de alto risco. E a grande maioria não tem noção. Então, assim, muitos até sabem, não, eu sei que eles recebem uma comissão, mas o cara é gente boa, me ajuda, sempre me atende, é prestativo, né? Então, não tem noção disso, do risco que está ali na carteira. Exato. E agora eu me lembrei de uma coisa, né, Daniel? Agora tudo indica, né, segundo as informações que se tem no mercado, é que agora em novembro vai entrar em prática aquela questão das assessorias, né? a normativa exatamente de mostrar, de expor as comissões pagas pelos clientes nas assessorias. Então vai ficar transparente isso, o que hoje é uma coisa meio nebulosa, ninguém sabe ao certo, né? O investidor que está na assessoria não sabe exatamente quanto que ele está pagando no produto que ele colocou, e agora ele vai saber, vai estar transparente. Então isso é algo que vai dar uma mexida boa aí no mercado, né? Deveria ter sido assim desde o início, né? Desde o início, exatamente. Exatamente. Né? Mas, Daniel, Então, agora que a gente já trouxe essas questões aí do que enfim, qual era a principal dor do Roberto, o que ele desejava, né, qual era a grande questão dele de vir para a consultoria, gostaria que você comentasse agora um pouquinho sobre como é que foi feito esse trabalho, né, assim, no momento que ele entrou aqui na consultoria, como é que foi desenvolvido, assim, como é que foi o passo a passo, né, de entender a situação dele, né, enfim, o que foi feito na prática, Daniel? Assim, se puder comentar em detalhes aí, vai ser bem legal. Sim, claro. Bom, então assim, como que é a metodologia, né? A primeira coisa é entender quem é o investidor. Não tem como fazer nenhuma indicação de nenhum produto de investimento sem saber quem é o investidor, né? Uma coisa que eu sempre digo é que não existe um produto que é uma bala de prata. Esse ativo, esse investimento aqui, ele é o melhor para todos em todas as situações. Isso não existe no mercado financeiro. Né? Se existisse, ninguém mais investiria em outros produtos, né? Se ele é o melhor absoluto, para que investir nos outros, né? Então, isso não existe. Então, o que existe é qual o melhor portfólio para aquela pessoa naquele momento. Porque até mesmo o investidor, ao longo da vida dele de investimentos, ele vai ter uma mudança no seu portfólio ideal. Aquele investidor que está no início da caminhada financeira dele, né, rumo à independência financeira, né, o crescimento de patrimônio, aquele que está no início, jovem, né, com capital menor, por exemplo, ele pode assumir muito mais risco. Né? Ele tem ali um perfil, uma situação que ao longo dos anos ela vai se modificando. Né? À medida que o capital vai crescendo, à medida que a idade vai avançando, o ideal é ir reduzindo esse risco no portfólio, tá? Sem contar outras coisas também, né? Mas uma das mudanças, por exemplo, é a questão de exposição ao risco, que vai diminuindo com o tempo. Vai chegar num ponto ali dessa combinação de idade e patrimônio que já não faz sentido ter uma carteira arrojada,
né, uma carteira que assuma muito risco. Então, vamos ser moderados ou mesmo conservadores aqui neste momento, né? E aí a pessoa pode entrar numa carteira de geração de renda, uma carteira de preservação, enfim, cada pessoa tem ali as suas particularidades, então a gente precisa entender isso, né? Quem é esse investidor? Qual que é o perfil de risco dele? Qual que é o risco que ele está disposto a assumir e qual que é o risco que ele pode, de fato, assumir, porque nem sempre isso está casado também, né? Já tive casos onde o investidor ele queria tomar um risco, mas ele não podia assumir esse risco, né? Então, tive que mostrar para ele, né? A gente mostra ali fazendo conta mesmo, né? Mostrando, olha, esse risco aqui, se isso aqui bater no seu patrimônio, você não tem onde cobrir. O ideal é assumir só até aqui, né? E vice-versa também, né? Já encontrei perfis aqui onde a pessoa era extremamente conservadora e com o tempo foi mostrando, não, você pode assumir mais risco nessa sua situação. E a pessoa com o tempo foi ganhando segurança com as indicações e foi assumindo um pouco mais de risco. Então a gente precisa casar essas duas coisas também, tá? Então a primeira coisa é essa, entender, né, quem é o investidor, qual é o momento dele, tá? A partir disso a gente vai montar, estruturar um portfólio de investimentos para esse investidor, tá? No início é um portfólio teórico, aí esse portfólio ele é apresentado, eu apresentei para o Roberto, mostrei, olha, nós vamos fazer uma macroalocação que vai respeitar esses percentuais para cada mercado, sempre fazendo uma alocação bem diversificada, né? Outra coisa que eu sempre digo, o portfólio de cliente não pode depender de um único mercado, né? Às vezes chega a pessoa aqui que está 100% em bolsa, tá? 100% em bolsa é uma aposta, né? Se a bolsa subir, maravilha, subiu tudo, mas se cai também, caiu tudo, e aí? Né? Tivemos o último bear market mais longo aí, de 2010 a 2016. 6 anos de queda na nossa bolsa. Imagina, o cara está 100% em bolsa. Aí alguns falam assim, mas no final subiu, tá, mas e o custo de oportunidade de 6 anos? Selic nas alturas, era muito melhor ter deixado em Selic esse tempo todo e no final colocado em bolsa, né, lá em 2016, né? Então a gente faz essa análise do perfil e tudo mais, estrutura esse portfólio, aí depois que já tinha estruturado, acertamos com ele o portfólio, o que eu fiz? Aí eu fui analisar a carteira dele, né? Roberto, o que você tem hoje? Vamos analisar. Aí passamos um pente fino, ativo por ativo, que ele tinha na carteira. E foi aí, né, que nós descobrimos a raiz do problema, né? Você perguntou o que incomodava ele. O que incomodava era a baixa rentabilidade, mas quando nós fomos analisar e eu fui explicando o que era cada ativo, surgiu ali uma dor que não existia antes, que era o altíssimo risco que ele estava exposto e ele não sabia disso. E essa dor foi até maior do que a inicial, né? A baixa rentabilidade se tornou um problema secundário, né? Eu fui mostrando para ele, né? Olha, ele tinha, para você ter uma ideia, né? A carteira dele basicamente, né, era praticamente 100% composta de fundos setipados, né? E debentures, e tinha um ou dois CRAs, tá? Era fundo setipado, debenture e um ou dois CRAs na carteira. Eu fui explicando, olha, esses fundos aqui que você comprou, olha, você consegue entrar neles. A primeira dificuldade é essa. E para sair quando quiser vender? Tá? É uma grande dificuldade. Você sabe o risco? É difícil avaliar o risco desses fundos, né? Eles não têm todos os dados expostos quanto os fundos listados na B3. É difícil fazer uma análise de risco deles. Nós não temos tantos dados assim. É claro que a gestora vai dispor alguns dados, mas justamente por não ter que aderir às regras da B3, cada uma vai expor os dados que lhe convém, né? Os bons números, né? Os números ruins, eles não vão expor, né? Então comecei a mostrar os riscos. Sabia que essas debêntures, esses CRAs aqui, eles não têm cobertura do FGC? Ele não sabia disso, né? Então eu fui mostrando toda essa questão e ele falando, Daniel, e eu tinha dito que eu queria algo conservador nos meus investimentos, né? Então, assim, ele tinha uma carteira, né, arrojada ali, né, de alto risco ali nos ativos e não sabia, né? Então, foi aí a segunda dor ali que ele sentiu ao descobrir de fato onde que ele estava investindo. Sim. É interessante, né, como a gente até estava comentando antes, né, muitos investidores, eles chegam com uma carteira com vários produtos que não condizem com o perfil dele, né, e isso, enfim,
o investidor não tem o conhecimento, ele não precisaria ter, né? Não é obrigado a ter o conhecimento, né? Quem deveria ter esse cuidado é quem ajuda ele, né? No caso, a assessoria anterior deveria ter, né, feito um trabalho de realmente observar isso, né? Mas não é o que ocorre porque, enfim, né, tem a questão do conflito de interesse que a gente já mencionou aqui. Mas é muito curioso isso, é muito preocupante, né? Sim. É meio que assustador ver isso acontecer, né? E o investidor fica surpreso depois de saber a verdade, né? Sim. Do risco que ele está correndo, como tu colocou, né, Daniel? Então, e aí como é que foi depois disso, assim? O que foi feito? Foi feita uma migração, assim, desses títulos para próximo da carteira ideal? Como é que foi feito isso? Exatamente. Então, nós iniciamos um trabalho, é um trabalho que não é feito assim em um dia, né? Não dá para chegar, vamos vender tudo e comprar esses outros ativos, né? Até por vários motivos, desde questão de custos operacionais, né? E nós trabalhamos na carteira como um todo, então nós também trabalhamos para mitigar todos os custos ali da carteira, né? Então, isso vai desde corretagem, valor de corretagem, até questão de alíquotas de imposto de renda, né? Para que eu vou vender um título agora, que no próximo mês ele vai completar um prazo e vai reduzir a alíquota, né? Então, tudo isso é levado em consideração nessa migração. Então, foi feita uma troca, né? Nós fomos trocando gradualmente esses ativos por ativos mais alinhados com o perfil dele, né? Então, nós trouxemos uma diversificação maior para a carteira. Hoje ele tem renda fixa na carteira, ele tem ações na carteira, ele tem alguns fundos multimercado, ele diversificou no exterior também, coisa que ele não tinha, né? Então já tirou ali parte do risco Brasil, até do risco real da carteira dele. Então trouxemos uma diversificação bem maior para a carteira dele. Infelizmente, alguns ativos, e é aquela coisa, né? São resquícios de alocações erradas do passado. Alguns ativos nós ainda não conseguimos vender, né? Porque são ativos de baixíssima liquidez, né? Então ele entrou, tentamos vender, não conseguimos. Às vezes a corretora pode até recomprar esses títulos, mas a corretora é esperta, né? Ela não é boba, ela sabe que não vai conseguir passar para frente tão fácil, né? Então ela coloca um deságio muito alto. Só para você ter uma ideia, André, teve um fundo desses setipados que o deságio era de 30%. Nossa. Então, é irreal, né? Como que alguém vai pagar 30% para vender aquele título? Realmente para não, ou para vender para o cara desesperado, né? Que tá doido para sair e paga qualquer preço, né? Ou para a pessoa desistir, né? Então, houveram alguns ativos assim que ele ainda tem em carteira. A gente sempre acompanha porque esse deságio ele varia ao longo do tempo, né? Então a gente espera baixar para conseguir fazer a saída. Mas houve uma mudança de 360 graus na carteira desse cliente. Perfeito, perfeito. E, Daniel, assim, a gente está se aproximando do final da nossa conversa, mas eu quero aproveitar agora esses últimos momentos aqui para te perguntar o seguinte. Diante desse caso, desse estudo de caso do Roberto, teve alguma lição aprendida? Assim, teve algo que para ti foi um aprendizado, né, ao lidar com esse cliente? Alguma coisa que tu possa passar para quem está nos assistindo, né, alguma lição aí de investimento, de princípio, enfim. Tem alguma coisa aí que tu poderia compartilhar com a gente? Sim, com certeza. Vamos pegar esse exemplo, né? Ele chegou, né, reclamando da baixa rentabilidade, né? Foi identificado o problema, né, que era uma alocação ruim da carteira. Nós fizemos gradualmente essa mudança, né? Qual que é o resultado hoje? Hoje ele tem uma carteira que bate o CDI, né? Então hoje ele está satisfeito com a rentabilidade, né? Hoje ele é fã, hoje ele indica para todo mundo. Fala, nossa, minha carteira, o resultado mudou completamente. E assim, é nítido ali no gráfico do relatório que puxa ali da corretora, né? O resultado antes e depois da consultoria, né? Hoje a carteira dele é muito mais alinhada com os objetivos, com o perfil dele, e é uma carteira que não tem o risco que ele estava exposto lá atrás. Então ele conseguiu mais rentabilidade com menos risco. Então hoje ele está tranquilo, né? Hoje ele está tanto satisfeito com a rentabilidade e tranquilo. E qual que é a lição disso? Que ele veio por causa de um problema que era baixa a rentabilidade,
Mas havia um problema muito maior por trás que ele não tinha visto, que era a questão do risco que ele estava exposto sem saber. Então, muitas vezes, o verdadeiro problema do meu investimento, né, da minha carteira ali, ele não é tão óbvio assim. Às vezes eu olho ali, eu gostaria que rendesse um pouco mais, né, ou, sei lá, rendeu menos que a bolsa não está subindo. Eu estou olhando o ponto errado. Pode ter algo muito maior escondido ali atrás que eu não estou vendo e um consultor pode ajudar nisso. É que a grande questão, né, Daniel, é que a rentabilidade é uma consequência. Ela não é a causa, nunca ela é a causa de nada, ela é só uma consequência de um trabalho feito antes, né? Então, e as pessoas, assim, claro, o investidor leigo, né, ele olha para rentabilidade, mas ele não entende o que está por trás, porque o que importa é o que está por trás, ou seja, se foi feito um bom trabalho, foi, primeiro, identificação de perfil, né, saber qual é o perfil do investidor, e depois a montagem de uma carteira adequada para aquele perfil, né, né, porque daí vai se adaptar ali a questão do risco, né, risco e retorno andam juntos e tal. Então, assim, o retorno, ele só é uma consequência de todo um trabalho feito anteriormente, né? Então, isso é importante de deixar claro, né? Porque as pessoas que estão, talvez, assistindo agora podem pensar assim, mas o que importa é o retorno. Sim, tudo bem, mas o retorno é uma consequência de um trabalho feito anteriormente, né? Sim, e essa questão do risco, né? Risco não é uma palavra abstrata, solta, né? O risco, ele representa um perigo que pode acontecer, né? Já tive clientes que entraram em debêntures aí que a empresa deu calote depois. Exatamente. Né? Então, o risco quer dizer o quê? Que algo ali pode dar errado, né? Se não der nada errado, né? Poxa, que bom, né? Mas e se der errado? Né? E a carteira dele estava concentrada nesse tipo de ativo, né? Imagina o tamanho do prejuízo que ele ia tomar. Exatamente. Daniel, acho que estamos chegando ao final, então quero te agradecer pela nossa conversa. Foi uma conversa muito bacana, eu gostei muito desse estudo de caso, foi um estudo de caso bem didático, acho que bem ilustrativo aí para quem está assistindo, para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, como é que a gente ajuda nossos investidores. Então, Daniel, obrigado pela presença, obrigado Eu que agradeço. pela contribuição. Eu que agradeço, André. Muito obrigado. Maravilha. E para quem está assistindo, eu quero deixar aqui um convite que vai ficar aqui na descrição, que é o seguinte: se você tem interesse de conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho e quer conversar com um dos nossos consultores, talvez até acabe conversando com o próprio Daniel que está aqui, eu vou deixar um link que você clica, coloca os seus dados e aguarda o contato da nossa equipe para fazer o agendamento de uma conversa, de uma reunião gratuita, cortesia, onde é feito um diagnóstico dos seus investimentos e também é apresentado um plano de investimento, que nada mais é do que o próprio trabalho da consultoria, né? Então fica aí esse convite. E a gente vai, então, chegando ao final. Quero agradecer a presença de todos. Então, muito obrigado. Obrigado, Daniel, mais uma vez. E a gente se encontra aí na próxima transmissão. Até mais. Obrigado. Valeu.